achei esse versículo e achei ele muito forte. É um versículo que a gente já ouviu falar, mas que hoje combina muito com o dia de hoje, com aquilo que nós estamos vivendo, né? O anjo estava ali à porta do túmulo onde Jesus estava. Quando as mulheres foram até aquele sepulcro, o anjo disse bem assim: não se assustem, eu sei que vocês estão procurando o Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. O nosso Jesus já ressuscitou, ele não está mais sepultado, ele não está mais na cruz e não está mais naquele sepulcro, mas o nosso Jesus, ele ressuscitou. O anjo estava avisando aquelas mulheres e avisando a mim e a você nesse dia de hoje, que nós podemos confiar, independente das dificuldades que nós enfrentamos, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Então nem a morte pôde ter força total sobre a vida de Jesus. E se ele venceu a morte, nós também podemos essa vitória chegou até nossas vidas. Ele compartilhou essa vitória conosco. Então nós somos vitoriosos com Jesus. E esse dia é um dia de celebração, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E vamos louvar o Senhor. Peço à igreja que se coloque de pé. Hoje é motivo de adoração, de nos alegrarmos com o Senhor Jesus, de depositarmos o nosso coração em oferta ao Senhor. Esse Jesus que morreu, mas ressuscitou, é a luz das nações, é a luz de missões que nós estamos começando a campanha nesse domingo. É essa luz que brilha em nossas vidas, luz das nações, que deu vida para mim viver e deu vida para você viver. Dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, é totalmente digno. O nosso Deus é maravilhoso para mim. Luz das nações, luz das nações que dissipas. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus, os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és o nosso Deus, Pai. E nós estamos aqui como igreja do Senhor para te adorar, para te bendizer, para celebrar o Jesus ressurreto, aquele que venceu todas as coisas pelas nossas vidas. Rei sobre tudo, sobre tudo, tu és exaltado, entronizado nos céus, humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. tu és o nosso Deus, és totalmente amável, totalmente digno. O nosso Deus é maravilhoso, És maravilhoso para mim. Não saberei quanto os nossos pecados ali na cruz custou a vida do nosso Jesus. Lá na cruz, não saberei quanto custou ver meus pecados
igreja. Vim para adorar-te. Enquanto igreja do Senhor, adore ao nosso Deus. Estamos reunidos, Senhor Jesus, no teu templo, como igreja do Senhor. E nós dizemos que o Senhor é totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Nós viemos para dizer que o nosso Deus é maravilhoso e que Ele é Deus, que é totalmente amável, totalmente digno. Tu és maravilhoso, Pai, para todos nós. Para mim. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Pai amado, porque a tua vida nos trouxe vida. Nós estávamos andando distante do Senhor, mas o Senhor, que é a luz das nações, o Senhor, que é a luz das nossas vidas, clareou as nossas vidas. E nós podemos entender o quanto necessitamos do Senhor, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor lembrou da humanidade, de cada um de nós, quando estava indo ali na cruz, quando entregou o seu Filho Jesus pelas nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque a história poderia ter acabado dessa forma, mas a história não acabou na cruz. A história continuou, e ao terceiro dia, mesmo muitos não acreditando, mesmo até os próprios discípulos às vezes duvidando, o Senhor provou que venceu a morte por nós, e o nosso Deus ressuscitou. E é por isso que hoje, anos e gerações, séculos se passaram, e nós, como igreja do Senhor, no ano de 2021, enfrentando uma das maiores crises que o mundo já conheceu, nós estamos aqui juntos, dizendo que nós estamos aqui para te adorar, que o Senhor é maravilhoso, que nós amamos estar na tua casa, que nós amamos celebrar o teu nome. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque por mais as dificuldades que nós enfrentamos, por mais as barreiras que são impostas na nossa vida, nós estamos aqui como igreja do Senhor para te louvar, para te bendizer e dizer que o Senhor é a luz das nações, é a luz que ilumina esse mundo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pela vida de cada irmão. Fale com o nosso coração durante todo esse culto, Senhor Jesus. Durante toda essa celebração, que o Senhor venha incomodar o nosso coração. Que no nosso coração seja renovada a alegria de estar na tua casa, a alegria de estar em comunhão com o teu Espírito Santo, a alegria de ouvir a tua voz, a alegria em te adorar. Desperta na tua igreja a alegria de te adorar, Senhor Jesus, a alegria de te servir com o coração, não somente com os nossos lábios, mas te servir com o coração. Nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Nós estamos nesse domingo de Páscoa, como nós já acabamos de falar, comemorando a ressurreição do nosso Jesus. E nós também estamos comemorando a abertura de missões mundiais. Aprove Deus nós começarmos missões mundiais agora no mês de abril, que geralmente nós fazemos no mês de março, mas por conta de alguns domingos que estivermos fechados, nós achamos melhor adiar para o mês de abril, mas graças a Deus o Senhor está nos dando essa oportunidade de fazer mais uma campanha. Irmãos, fazer missões é privilégio nosso, né? Fazer missões é privilégio do crente. Todo aquele que serve ao Senhor deve ter prazer em participar de uma campanha, deve ter prazer em amar a obra missionária. O tema dessa campanha é Viva o Poder de Transformar. A gente precisa estar envolvido por esse poder que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. A gente precisa estar envolvido para que esse poder transforme outras vidas lá distante de nós. Então, nós como indivíduos, nós como família dentro das nossas casas, nós como igreja, nós precisamos estar envolvidos nesse poder de transformar. Eu
não me cansei de falar, hoje pela manhã eu já falei, que nós estamos vivendo os momentos mais difíceis mundialmente falando, né? Nós estamos vivendo um momento mais difícil, mas nós não podemos sentar e cruzar os braços. Esse não é a atitude do cristão, essa não é a atitude daquele que serve a Jesus. É momento mais ainda de arregaçar as mangas e falar sobre Jesus e proclamar Jesus. Nós temos essa alegria dentro de nós. Nossa alegria já é completa no Senhor. Então não podemos nos calar. Em meio ao mundo em crise, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, nós precisamos continuar anunciando esse Jesus que morreu e que ressuscitou. Eu acredito que esse ano o significado da Páscoa ainda ficou mais forte em nossas vidas. Quantas vezes nós enfrentamos pessoas da nossa família, ou até mesmo nós enfrentamos a morte durante esse último ano. E de tudo o Senhor nos livrou. Esse é o significado da Páscoa, a ressurreição de Jesus em nós. E nós conquistamos tudo isso porque Deus venceu por nós. Então, abra seu coração, participe de todo esse mês nessa campanha de missões. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Missões só é para abençoar as nossas vidas. Claro que nós abençoamos outras pessoas também, mas primeiramente, missões fala com os nossos corações. Amém? Eu vou chamar a irmã Sonete aqui na frente. Ela vai agradecer a Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio, né, desse domingo estarmos com a irmã Sonete, sabendo que o irmão Clóvis já está bem. Nós louvamos ao Senhor. Vou chamar a irmã Sonete. Ela vai orar em gratidão ao Senhor Jesus nesse momento e entregar toda a campanha de missões ao Senhor. A minha palavra nesta tarde é de gratidão, né, a cada um irmão e principalmente ao nosso Deus, né? A nossa palavra nesta tarde, eu não tenho palavras para agradecer o que cada irmão fez por nós. E também a gratidão é ao nosso Deus, porque Ele é fiel, né? Em Isaías 41:13, o Senhor nos diz, e o Senhor não só me deu essa palavra hoje, mas o Senhor me deu essa palavra 15 dias atrás, quando eu estava ali, indo de madrugada para a UPA. O Senhor falou comigo em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Foi essa palavra que o Senhor ministrou na escada que eu estava subindo para a UPA. Que eu estava subindo para entrar na UPA e Clóvis falou assim, cuida das minhas filhas. O Senhor ministrou essas palavras, não temas, eu te ajudo. E aquilo falou muito forte ao meu coração e em nenhum momento eu temi diante do Senhor, porque eu acreditei. E essa mesma palavra, o Senhor me deu há 8 anos atrás, quando o Manu estava na UTI. E Ele me deu novamente agora. Quando às vezes os homens dizem, se preparem, porque foi essa palavra que o médico na UPA me falou. Se prepare, você sabe, você conhece, você é profissional de saúde. E o seu marido não está bem. Eu só falei assim, dentro de mim, eu repreendi aquilo que o médico falou. Eu repreendi dentro de mim. Falei, está repreendido porque eu tenho um Deus que é um Deus do impossível. Né? Eu não vou ficar aqui muito, porque é muita história. Foi muitos livramentos que o Senhor tem, mas o Senhor ainda vai nos dar essa oportunidade. Eu só digo uma coisa para os irmãos, que eu sou muito grato a essa igreja, que continuou, que esteve ali, do meu lado, mesmo eu estando fora, mas eu sabia que cada um de vocês estavam em casa, ou aqui mesmo na igreja, intercedendo por nós. A minha palavra é de gratidão. Sintam-se abraçados, não por mim, mas pelo Pai, que nos céus está. Abraçado porque Ele é um Deus fiel, para cumprir aquilo que é impossível aos homens, mas é possível para Deus, né? Nesse momento, né, de missões,
É o que Miqueias acabou de falar. Missões tem que estar nos nossos corações, na nossa vida, de servir doando, ofertando e orando. Porque onde nós não podemos ir, o Senhor envia pessoas para estar fazendo aquilo que é de bom grado aos olhos do Pai. Nesta tarde, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas, Senhor, para com a vida da tua igreja, Pai. Eu coloco, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor, pelo privilégio, meu Deus, de mais um dia estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, pelas misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem dado sustento, meu Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Nesta tarde eu coloco cada irmão, Senhor. Tudo que foi feito aqui, tudo que ainda há de fazer neste lugar, seja tão somente para engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor vive e o Senhor ressuscitou. Por isso é que nós estamos aqui, sedentos para ouvir a tua palavra, para ouvir o que tu quer falar conosco nesta tarde. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, para que hoje nós estivéssemos aqui e estivéssemos vida, e vida em abundância, porque de ti veio o reino, a glória para todos sempre. Aleluia, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quantas histórias de transformação nós podemos contar, né? Por isso é motivo da gente se alegrar e louvar o nome do Senhor. Eu vou chamar agora, nesse momento, a irmã Cremilda. Ela vai estar louvando ao Senhor Jesus nessa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Amém. Rocha eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal. Tens a bênção do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem pena pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando eu ao lar subi e teu rosto em glória vi, rocha eterna, que prazer eu terei de em ti viver. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos da congregação. Nesse momento, os irmãos assentados como estão, nós faremos uma leitura que está no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 ao 20. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Eu vou estar lendo, os irmãos estarão acompanhando. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Vamos todos repetir esse versículo 20? Vamos lá? E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto que estão na terra quanto as que estão nos céus. Amém. O Senhor nos reconciliou com Ele mesmo, através do sangue na cruz vertido pelas nossas vidas. Esse é o nosso motivo de adorar e de exaltar o nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos ter mais uma participação musical com a nossa irmã Raquel e a nossa irmã Gabi. Graça e paz, irmãos. Amém? E ao céu soprar
Amém. Toda a criação louva o nome do Senhor. Deus abençoe a vida da irmã Gabi e da nossa irmã Raquel. Nesse momento nós vamos falar o nosso tema e a nossa divisa pela primeira vez de missões mundiais. Toda a igreja vai se colocar de pé. Nosso tema é um tema desafiador, nos chama para sermos envolvidos realmente por esse poder de transformar. E a nossa divisa está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler a primeira vez para os irmãos aprenderem e depois a gente vai falar o nosso tema todos em uma só voz. O nosso tema primeiro tema. Volta o tema. Aí. O nosso tema é Viva o Poder de Transformar. Nossa divisa está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, na verdade, capítulo 1, versículo 7. A divisa, Gabi. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É um desafio para as nossas vidas não viver um espírito de medo, de covardia, e sim de coragem, de equilíbrio e de amor. Vamos todos ler o nosso tema, depois a nossa divisa. Vamos lá? Viva o poder de transformar. Mais uma vez, vamos lá? Viva o poder de transformar. Amém. E a nossa divisa. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Desafiador para tempos de pandemia não ter um espírito de covardia, mas de amor, de equilíbrio e de coragem. Nós precisamos ser servos do Senhor, corajosos. Os irmãos vão se assentar nesse momento e nós vamos assistir ao clipe da música oficial e os irmãos terão a oportunidade nesse momento de estar entregando os dízimos e as ofertas aqui no altar do Senhor.
Nesse momento eu vou chamar a irmã Shirley aqui na frente. Ela vai estar relatando um pouquinho sobre uma perseguição que alguns irmãos nossos, nesse tempo de pandemia, estão enfrentando lá na Itália, bem distante de nós, onde várias pessoas morreram por conta do Covid, né? Um dos primeiros países onde tiveram um imenso número de mortes. Mas alguns irmãos nossos não pararam nesse país de trabalhar. Olha só o que esses irmãos vêm falando para nós. Graça e paz, irmãos. Eu vou falar para vocês um relato que o missionário Luiz Cláudio Marteletto, ele é um missionário lá na Itália, e ele contou o seguinte relato, que Paloma, uma estrangeira, lá na Itália, ela foi agregada a um grupo virtual, e lá, através da internet, ela pôde ouvir um pouco sobre a palavra de Deus, e ela se converteu. E Paloma foi cada vez mais estreitando esta amizade. À medida que ia estreitando, ela ia falando sobre a sua família. E ela falou que seu marido era italiano e que esse marido não deixava ela ter um relacionamento com Deus. E falou também que esse marido não deixava que ela fosse à igreja, por isso que ela não ia. Então, a vida de Paloma se resume a isso. E também nos conta sobre Cesare. Cesare era um italiano de 65 anos de idade. E Cesare, ele tinha um relacionamento dele estragado com Deus, por ele mesmo. Fala que Cesare, ele foi numa cerimônia de casamento. E lá ele, conversando com o missionário convidou para que eles fossem a um cafezinho em uma outra ocasião, e nessa ocasião eles falassem um pouco sobre Deus. E Cesare falou que não, muito obrigada. E ainda falou que o seu pai era comunista convicto, e que o seu pai, à medida que foi lendo a palavra de Deus, o seu pai se achegou a Deus, o seu pai se converteu, mas que ele não queria essa experiência do seu pai para ele, assim diz Cesare. Lá na Itália, as perseguições não são iguais às de alguns países da Ásia e também do norte da África, onde as igrejas são queimadas e onde os irmãos são queimados, torturados, e muitos deles são mortos. Lá não são assim as perseguições, mas são através da burocracia, onde eles não permitem de jeito nenhum o culto ao ar livre. E são através de pessoas como o marido de Paloma e através de pessoas como Cesare também, que a perseguição segue lá. E lá eles precisam de muita sabedoria e de muita estratégia para que a palavra de Deus seja divulgada. Então, os missionários lá, eles clamam e pedem muito para que os povos em outros países orem por eles, para que a obra de Deus avance lá, porque lá só tem 1% de pessoas protestantes. Amém. Irmãos, dá para a gente perceber o privilégio que nós temos, enquanto igreja brasileira, de louvarmos ao Senhor de portas abertas. Mesmo que a Itália não tenha missionários sendo queimados, sendo mortos, irmãos nossos sendo mortos, mas lá existe sim uma perseguição chamada de velada, aquela que é quase imperceptível, mas está entre aqueles irmãos. Que privilégio que nós temos, irmãos, de, em meio a tanta coisa ruim que nós vivemos no nosso país, ainda poder abrir as nossas portas e louvarmos o nome do Senhor. A gente precisa sentir esse privilégio que o Senhor tem nos dado, né, de adorar ao Senhor em alto e bom som, com os nossos instrumentos, com o nosso som, com o nosso microfone. Isso é privilégio que Deus nos dá, irmãos. E é necessário, enquanto nós, como igreja do Senhor, igreja brasileira, ajudarmos em oração aqueles irmãos que estão distantes de nós. Eu sei que o tempo não está fácil para mim, não está fácil para você. Nossa economia está em crise, mas nós não podemos olhar somente para isso. Nós precisamos
avançar. Essa semana, em um dos devocionais que eu estava fazendo, eu li a história de Elias. Elias e a viúva de Sarepta. Elias era um profeta que hoje em dia a gente pode considerar ele como um missionário do Senhor. E ele estava com fome, com sede, e o Senhor pediu, né, falou para ele ir para uma certa região, e essa viúva, né, atendeu a Elias e deu comida e deu bebida para Elias. Aquela viúva não tinha nada, ela não podia olhar só para o recurso dela. Ela só tinha aquela comida para ela e para o filho. E depois ela ainda fala que eles iriam morrer depois daquilo dali. Mas o Senhor era com Elias, o Senhor era com a vida daquela viúva. Em nenhum momento o Senhor desamparou aquela mulher. E ela quando cuidou de Elias, ela foi cuidada também pelo Senhor. Nada faltou para aquela viúva. A mesma coisa com nós, irmãos. Quando nós estamos dispostos para o reino do Senhor, a servir ao Senhor, a ajudar os missionários que estão distantes, nós também somos cuidados pelo Senhor. Independente da nossa situação financeira, o nosso coração precisa estar disposto a ajudar os missionários, a orar pelos missionários, a ofertar com o nosso coração. Nesse momento, as irmãs vão estar entregando o envelope que você vai estar ofertando. A irmã Crislane e alguma outra irmã aí, e a irmã Roberta, vai estar entregando o envelope de missões mundiais. E você vai fazer uma oração ao Senhor Jesus durante todo esse mês. Quanto que você vai ofertar ao Senhor? Eu quero que cada um coloque um desafio pessoal, um desafio para você mesmo. A gente vive, a vida do cristão é vida de desafio. Então você vai orar durante esse mês e falar: Senhor, em tempos tão difíceis, quanto eu posso ofertar ao Senhor? Eu quero me desafiar meus apegos, né? Nós temos um apego financeiro muito grande, apego ao dinheiro muito grande. Mas quanto a gente pode dar para Jesus? Quanto a gente pode depositar no altar do Senhor? Cada centavo, irmãos, cada moeda que você guardar para missões, eu tenho certeza que o Senhor vai usar isso lá fora do Brasil, para salvar vidas. Hoje pela manhã, nós estávamos aqui, eu desafiei a igreja, os irmãos receberam, né, essa imagem aqui do pé. Quem não recebeu pode nos procurar, que a gente vai estar passando. Alguns irmãos não ficaram confusos com a explicação, eu vou explicar novamente. Nós temos esse desafio, quanto você calça, né, baseado lá no livro de Isaías. Você vai colocar aqui nesse pé o tamanho do seu calçado aí, quanto você calça. E aí você pode, por exemplo, eu calço 41, eu posso doar 41 centavos, R$4,10, R$41, R$410 ou R$4.100. Eu vi irmãos aí falando que ia doar um número alto aí, tá bom? Então você vai basear pelo número do seu calçado para ofertar para o Senhor. Eu peço a toda a igreja que se coloque de pé e nós vamos orar em gratidão ao Senhor. E eu vou entregar nesse momento, e os irmãos na oração dos irmãos também vão entregar nesse momento a sua vida no Senhor, ao Senhor, a sua oferta de vida ao Senhor. Curve sua cabeça, fale com o Senhor Jesus, peça para Ele começar a trabalhar no seu coração aquilo que você pode fazer mais pelo Senhor. Nós não fomos chamados para ficarmos parados assistindo o culto, nós somos chamados para louvar e para engrandecer o nome do Senhor e fazer mais por Ele. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que nós já vivenciamos aqui, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, que é real para as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai amado, porque no passado o Senhor cuidou de Elias. O Senhor cuidou, Senhor Jesus, daquela viúva e do seu filho, Senhor Jesus. Que bênção, Pai amado, é poder escutar essa história e saber que o Senhor continua o mesmo, Pai. O Senhor não tem deixado faltar o alimento sobre a nossa mesa. Nos dê um coração, Senhor Jesus, solidário e bondoso para com o próximo, assim como o Senhor nos ensina, Pai. Nos dê um coração, Senhor Jesus, missionário, um coração que está totalmente voltado para a sua obra. Tire de nós, Pai amado, qualquer lugar de comodismo, de conforto, mas que possamos realmente estar desconfortáveis com a posição que nós estamos tendo diante do Senhor e do seu reino. Nós podemos fazer muito mais. Nós temos o poder de transformar dentro de nós, que não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor Jesus. E nós queremos te louvar independente das circunstâncias, Pai. Independente se a figueira está florescendo ou não, nós queremos te louvar.
independente da nossa situação financeira, nós queremos te ofertar. Nós temos aprendido todos os dias com a vida dos nossos irmãos, com as passagens da Bíblia, Senhor Jesus, que nós podemos ofertar mesmo quando tudo não vai bem. Mesmo quando tudo está indo de mal a pior, nós podemos ofertar a nossa vida ao Senhor Jesus. É tudo o que nós temos, Pai amado. É o melhor que nós temos, é ofertar a nossa vida ao Senhor. Fale com o coração de cada irmão, Senhor Jesus. Que eles possam estar ofertando de acordo com o que o Senhor tem depositado no coração de cada um, Senhor Jesus. Que nós possamos alcançar o alvo da Igreja Batista da Esperança. Ultrapassar o alvo da Igreja Batista da Esperança. Porque muito mais o Senhor tem feito por nós. E esse desafio não somos nós que vamos vencer, mas é o Senhor que já venceu por nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Continue a falar com o coração de cada irmão, não só nesse dia, mas durante todo esse mês da campanha. E que nós possamos estar envolvidos pelo poder que nos transformou. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. O nosso alvo, a Igreja Batista da Esperança, tem um alvo de R$3.000. Então, os irmãos, orem ao Senhor, esteja procurando qual vai ser a sua oferta. Os irmãos continuarão de pé. E nós vamos louvar ao Senhor Jesus, dizendo que ainda que a figueira não floresça, mesmo que tudo vá mal, vai de mal a pior, nós louvaremos ao Senhor. Nós agradecemos pelos irmãos da Congregação Batista Nova Jerusalém. Nós agradecemos também a vida do irmão Fábio, que está conosco. Privilégio nosso desfrutar da sua companhia nesse dia. Deus abençoe a vida de cada irmão que está nos visitando, que está aqui conosco. Sinta-se abraçado. Nós não podemos abraçar fisicamente, mas sintam-se abraçados principalmente pelo Senhor. Deus tem cuidado das nossas vidas. Mês de missões, alguns irmãos ficarem em dúvida, é todo mês de abril, tá bom? Nós vamos finalizar lá no primeiro domingo de maio. Então os irmãos estejam dispostos aí a ofertar durante todo o mês. Vamos louvar o Senhor, dizendo que ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, nós louvaremos ao Senhor, independente das circunstâncias, porque Ele deu a vida, Ele foi capaz de dar a vida para me salvar e te salvar. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, Mesmo que os amigos me traiam, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. amém, nós nos alegraremos ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, independente das circunstâncias. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Senhor. Tu és o meu socorro Nos dias de nos tribulação, dias de Tu és o nosso socorro. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê os seus frutos, seu fruto,
figueira não floresça, não floresça, ainda que a videira não dê os seus ainda que a frutos, videira não dê o seu mesmo que fruto, nos falte o alimento, mesmo que não nós haja confiamos ao alimento Senhor nos toda a nossa campos, vida. me Nossa alegria alegrarei. vem de ti, mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, Eu me alegrarei em ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Nossa alegria é o Senhor. Obrigado por tudo que nós já vivemos e ouvimos aqui nesta tarde, Pai amado. Continue abençoando a vida de cada irmão, cada visitante, cada convidado, os irmãos da sede, da congregação. Sejam abençoados pela Tua palavra nesta tarde, Senhor Jesus. Nós te entregamos tudo, te louvamos pelos irmãos que depositaram os dízimos, as ofertas, pela vida dos irmãos que vão ofertar para missões, nós já te agradecemos. Tudo vem de Ti, tudo é do Senhor. Continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, o pastor tem a palavra. Meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Como é bom estarmos juntos, reunidos aqui na presença do nosso Deus. Eu vejo algumas pessoas que estão aqui nesta tarde, né? Nosso querido irmão Fábio está conosco. É um prazer, Fábio. Depois de quase um ano, acho que uns 8 meses já, né? Que Fábio foi para Porto Seguro, hoje está aqui conosco novamente. Também eu vejo ali um senhor que está com a irmã Marlene, seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa. Aqui também é a sua casa, que é a casa do Pai, né? Os nossos queridos irmãos e irmãs da congregação Jerusalém, né? Aqui é a casa de vocês, não nem precisa dar boas-vindas porque já são de casa, né? E nós vamos trazer uma breve meditação nesta tarde. E, mediante isso, também nós vamos estarmos celebrando também a Santa Ceia. Eu gostaria que os amados abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 9. Ou melhor, 29. 1, 29. Amém? Que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Deus, Pai Santo, estamos aqui diante de Ti, Deus, para exaltar, glorificar o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que venha falar a cada coração aqui nesta tarde, Pai. Tu nos conheces, Deus. Tu sabes, Pai, o que se passa em cada uma vida, em cada um coração aqui presente, Senhor. Então que a Tua palavra, Deus, possa estar falando de forma clara, para que possamos compreender aquilo que Tu queres para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, agradecido a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, hoje é abertura de missões, mas eu não vou pregar no texto, porque também hoje é o dia da Páscoa, e a celebração da Santa Ceia. Mas semana que vem eu prego na campanha de missões, no texto que foi lido aí do tema. Mas as pessoas têm esquecido um pouquinho, ou muito, o sentido da Páscoa. O que significa a Páscoa? Hoje se pensa que a Páscoa é troca de presente, troca de ovo de Páscoa, né? O coelhinho da Páscoa e tantas outras coisas que as pessoas têm como símbolo da Páscoa. Sendo que o coelho não põe ovo, nem tampouco de chocolate, né? Mas tudo bem. E o verdadeiro sentido da Páscoa, ela se remete ao propósito de Deus para a vida do ser humano. O verdadeiro sentido da Páscoa, ela vai nos dizer que Deus está providenciando um conserto para o ser humano. E isso começa desde lá do início. Desde lá do início da história da humanidade, que Deus vem trazendo o ser humano para perto dele, mesmo sem o ser humano perceber. E quando eu falo de ser humano, eu estou falando de mim, estou falando de você. Mesmo muitas vezes nós não entendemos a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, mas o que eu posso garantir a você é que Deus sempre está trabalhando a seu favor. Deus sempre está ao seu lado, buscando conduzir você da melhor forma possível. Mas para isso nós temos que compreender que Deus é o dono da nossa vida, que é Deus que tem conduzido o nosso caminho. Se nós perdermos essa mentalidade, nós perderemos o sentido da vida. Porque o sentido da vida não está em nós. O sentido da vida está em Deus. Ele é o sentido da nossa vida. É por causa dele que nós existimos. É por causa dele que nós estamos aqui. E eu quero trabalhar um pouquinho com você hoje, a partir deste versículo que nós acabamos de ler, onde diz: no dia seguinte, viu João a Jesus vindo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que nós vamos falar nesta tarde. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não é um coelho. O Cordeiro de Deus é um cabritinho crescido, né? É antes de se tornar um carneiro. Qual é a diferença de cordeiro para o carneiro? O cordeiro ainda é um carneirozinho jovem. O cordeiro é um carneiro que ainda não teve um envolvimento com a sua não teve um envolvimento com, como é que eu posso dizer, com a cabrita, né? Ainda não teve esse envolvimento. Depois que ele se envolve, ele deixa de ser carneiro. Ou melhor, ele deixa de ser cordeiro e passa a ser carneiro. Isso quer dizer que o cordeiro é um carneiro puro. É um carneiro sem pecado. O cordeiro, ele é puro. O cordeiro não tem envolvimento com a impureza. E isso, Jesus, ou melhor, Deus já vem usando isso desde lá do Êxodo. Quando ele determina Moisés, diz: olha, Moisés, faça desta forma e pegue um cordeiro até 1 ano. Porque ainda não era um carneiro. Mas eu quero falar um pouquinho e espero ser em poucas palavras. Eu estou aqui olhando para o relógio, ele está correndo mais do que eu, né? Quero falar um pouquinho sobre esses 3 episódios
que aconteceu na história. Os 3 cordeiros de Deus. O primeiro cordeiro acontece lá no Éden. Suponhamos, a maioria entende que quando Deus faz uma roupa de pele de animal lá no Éden, essa pele de animal, a maioria dos estudiosos entende que foi um cordeiro. Porque o cordeiro era o animal na antiguidade mais usado para extrair a pele, para se construir roupa. Porque ele tanto tinha a pele maleável, como também aquecia bem o corpo, por causa da sua lã. E aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, que nós estudamos pela manhã, o texto vai dizer que Adão, no momento que ele peca, ele vai providenciar roupas de figueira. Isso está no capítulo 3, verso 7. Ele se envergonha de Deus, ele se esconde de Deus, e ele vai providenciar roupa para si, para esconder a sua vergonha. E quando Deus chega, ele está escondido, mesmo vestido com a roupa feita por ele ainda tinha vergonha de se aparecer diante de Deus. E ele faz uma roupa com as folhas da figueira, e quando Deus se apresenta a ele e pergunta: por que é que você está escondido? O que foi que aconteceu? Aonde você está? Será que Deus não sabia? Deus sabia. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas a pergunta de Deus não era onde ele estava geograficamente, é aonde ele estava existencialmente. Como era que ele estava se sentindo naquele momento? E muitas vezes, querido, Deus tem feito essa pergunta para mim e para você. Onde é que você está? Será que você está realmente aqui neste momento com o teu pensamento em Deus? Ou será que você está aqui, mas o seu pensamento está distante? A sua cabeça está no além. E em seguida, a gente vai ver no verso 12 desse texto de Gênesis, verso 21, quando Deus se encontra com ele, Deus pergunta o que foi que aconteceu, e Deus vai tirar ele do Éden. Mas antes de tirar, Deus vai providenciar roupas de pele de cordeiro, roupa de pele de animal. Com isso eu quero dizer, querido, que o primeiro cordeiro, ele foi morto para cobrir a vergonha humana. O primeiro cordeiro, ele foi morto para cobrir a vergonha do homem, porque o homem tinha se envergonhado do seu próprio Deus. Mas essa vergonha do homem não era porque ele estava nu, porque ele sempre esteve assim diante de Deus. Deus vinha passear com ele no jardim, ele estava desta forma. Mas a vergonha do homem é tocante como ele estava. A vergonha do homem é tocante à forma que ele se encontrava diante de Deus. Não era uma vergonha da nudez, mas era uma vergonha existencial. Era uma vergonha porque agora os seus olhos estavam abertos. Era uma vergonha porque os olhos que poderia enxergar a maldade, que até então estava fechado, agora esses olhos estão abertos, e quando ele olha para Deus e olha para ele, agora ele sabe perceber a diferença. Agora ele entende o tamanho da santidade de Deus, e ele vai entender o tamanho da sua pecaminosidade. O homem vai perceber que ele pecou contra o Senhor. E aí vem a vergonha da cobiça. A vergonha de cobiçar alguma coisa que não era dele. Porque foi isso que o inimigo o ofereceu.
come da árvore, e você vai se tornar igual a Deus. Isso não pertencia ao homem. Desenvolve a cobiça dentro de si. Vai também a vergonha do orgulho. O homem se torna orgulhoso, dono de si mesmo, dono das coisas. E o orgulho o afasta de Deus. E para que isso pudesse ser amenizado na vida do homem, Deus precisou matar um animal para tirar a pele, para poder cobrir a vergonha do ser humano. Ou seja, querido, Adão pensou que ele mesmo poderia construir uma roupa e cobrir a sua vergonha diante de Deus. E com isso eu quero dizer que você pode fazer o que for diante da sua vergonha diante do Senhor, ou seja, diante do seu pecado diante de Deus. Você pode fazer o esforço que for, mas isso não é suficiente para que este pecado seja perdoado. Só quem pode fazer algo para o nosso pecado ser perdoado é o nosso Deus. Foi Deus que providenciou uma roupa que pudesse cobrir a vergonha de Adão e a vergonha de Eva. E só Deus, querido, pode também cobrir a nossa vida para que a vergonha que nós temos diante do Senhor, essa vergonha possa ser controlada, essa vergonha venha a ser aniquilada na nossa vida só através da boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre nós. Então esse primeiro cordeiro que foi morto para cobrir a vergonha humana, livrou o homem da sua morte, porque Deus diz: se você comer, certamente morrerá. O homem não morreu fisicamente ali naquele momento, mas espiritualmente ele estava morto diante de Deus. E Deus vai providenciar meios para que o homem pudesse viver na sua presença novamente. E aí nós vamos para ver o segundo Cordeiro de Deus. E esse segundo Cordeiro de Deus, ele foi morto para livrar o seu povo da escravidão. O segundo Cordeiro de Deus está lá em Êxodo capítulo 12, que é a primeira Páscoa. É onde começa essa festa para os cristãos, para o judeu e agora também para os cristãos. Começa lá no Êxodo. Quando Moisés chega no Egito, quando ele retorna para o Egito, e ali Deus diz: olha, Moisés, pede ao povo para que cada família mate um cordeiro. Cada família mate um cordeiro e coma este cordeiro assado, porque aí será a Páscoa do Senhor. E sabe o que significa a palavra Páscoa? Páscoa significa passar por cima ou cobrir. E Deus está dizendo: olha, diga para este povo que coma este cordeiro, porque eu vou passar por eles, eu vou passar sobre eles, eu vou passar na casa deles. E aqui, queridos, o povo obedece o que Moisés diz. E Moisés diz: olha, cada um pegue um cordeiro, cada família pega um cordeiro. Um cordeiro, se for grande e a família for pequena, junte duas famílias. E cada um coma este cordeiro. Isso é feito. Naquela época era um cordeiro para cada família. O segundo cordeiro não é só para duas pessoas, como foi o primeiro cordeiro. Agora o cordeiro é para toda a família que participa da degustação deste cordeiro, que participa da carne deste cordeiro. Aquele que experimentasse a carne do cordeiro, ele estaria debaixo da cobertura, da proteção do Senhor, porque o Senhor iria passar sobre Israel. O Senhor iria passar no meio
do seu povo. E aí a gente vai para a palavra de Jesus, que muitas vezes as pessoas não compreendem. Quando Jesus diz, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte de mim. Isso é um dos textos mais difíceis de compreender. Como é que Jesus diz, olha, quem não comer da minha carne? Jesus está falando da Páscoa. A Páscoa do Senhor, onde as famílias se reuniam para comer os pães asmos, para comer a carne do cordeiro. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o Cordeiro de Deus. Agora não precisa mais você comer desta carne assada do cordeiro. Agora experimente de mim. Agora venha estar comigo. Porque o primeiro cordeiro foi para cobrir a vergonha. O segundo cordeiro é para trazer libertação. É para libertar da escravidão do jugo de outra nação que estava sobre Israel. E Deus queria trazer libertação para o seu povo. Mas aí tem o terceiro cordeiro. E o terceiro cordeiro, querido, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. E este Cordeiro de Deus, ele não é mais aquele cordeiro que é imolado, aquele cordeiro que vai ser assado em fogo, aquele cordeiro que é dividido, um cordeiro para cada família, para que a família pudesse ser liberta. Esse terceiro cordeiro, querido, ele é suficiente para todo ser humano. Este cordeiro não precisa mais ser dividido, um para cada família. Agora é um só cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E é esta Páscoa que nós celebramos. É esta Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. Eu quero pedir aos nossos amados que possa ir se aproximando. Nós vamos já estar celebrando a Santa Ceia. Nosso irmão Israel, a irmã Maria, pode estar se aproximando. Lucas 22, verso 14. Jesus celebrando a ceia com os seus discípulos. E diz, chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus apóstolos e lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco desta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus está dizendo, olha, eu tenho desejado, esse é o anseio de comer desta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus já sabia que iria passar pelo sofrimento da cruz. Jesus já sabia que aquela Páscoa era a última Páscoa para aquele que cria nele, era a última Páscoa naquele formato. Mas daquele dia em diante, essa Páscoa seria pautada no Filho do Deus vivo, que seria ressurreto, e dele é que nós experimentamos novamente esta comunhão plena com Deus. Jesus está dizendo, olha, eu anseio a participar desta Páscoa antes do meu sofrimento. E assim, queridos, como o povo lá no deserto, ou melhor, lá no Egito, sentava à mesa para celebrar a Páscoa com os familiares, para comer daquele cordeiro, aquele cordeiro que simbolizava a libertação.
aquele cordeiro que simbolizava o fim da escravidão ali no Egito, para aquele que participasse deste banquete, para aquele que participasse daquele momento de comunhão com Deus, aquele momento de santidade com Deus, porque para participar da ceia tinha que crer na palavra de Cristo transmitida através de Moisés. E hoje, queridos, para que nós possamos também participar, nós precisamos crer no nosso coração que Jesus, Ele é este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eu falo pecado de mundo, eu estou falando o pecado da minha vida e da sua vida. É este Cristo que fala aos nossos corações todos os dias e nos dá uma nova consciência. É esse Cristo que vai trabalhar dentro do nosso coração, para que nós não venhamos mais a almejar, a trilhar o caminho que o inimigo tem colocado diante de nós. Mas esse Cristo que fala ao nosso coração, para voltar ao nosso passado. E quando eu digo passado, não é o seu passado, mas o passado da humanidade. O passado onde nós tínhamos uma comunhão plena com Deus. O passado onde nós vivíamos com Cristo. E assim como Ele pegava aquele cordeiro e dividia e comia com a família, entendendo que naquele momento Deus estava fazendo uma aliança com eles, uma aliança de libertação. E daquele dia em diante, ele sempre, naquela data, ia celebrar a Páscoa, entendendo que Jesus, que Deus os tinha os libertado. Neste momento, os irmãos podem vir para aqui para frente. Neste momento, nós vamos celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor, que simboliza a antiga Páscoa. Aquela Páscoa que o cordeiro era morto, que o cordeiro era assado, para trazer comunhão entre a família. Agora, querido, o cordeiro não precisa ser mais imolado. Agora o cordeiro não precisa mais ser assado. O Cordeiro de Deus, ele se ofereceu por nós. E o pão simplesmente simboliza aquilo que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. Eu peço aos irmãos que são membros de uma igreja evangélica, são batizados, já foram imergidos às águas, está em comunhão com a sua igreja, se coloque em pé, para podermos identificar você. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
maior que está em nós do que o que está no mundo. O terceiro Cordeiro de Deus, ele foi morto para tirar o pecado do mundo. O terceiro Cordeiro de Deus, ele foi morto para trazer salvação sobre as nossas vidas. O primeiro Cordeiro de Deus, ele não foi só morto para cobrir a vergonha do homem. O primeiro Cordeiro de Deus não foi só morto para tirar o homem da escravidão, da servidão dos seus superiores. Mas o terceiro Cordeiro de Deus, ele foi morto para libertar o homem de uma vez por toda da escravidão do pecado. Essa é a nossa Páscoa, é celebrar o Cristo que foi morto, é celebrar o Cristo que foi crucificado, é celebrar o Cristo que foi sepultado. Mas hoje nós celebramos o Cristo que foi ressurreto e hoje está à direita de Deus e está intercedendo por nós. Esse é o nosso Cordeiro. É o Cordeiro que vive, é o Cordeiro que reina, é o Cordeiro que domina sobre as nossas vidas. É por isso, querido, que nós temos prazer de celebrar este dia, que é um dos dias mais importantes para o cristianismo, que é o dia da Páscoa. E eu posso até ousar em dizer que é o dia mais importante do cristianismo. Porque se a crucificação de Cristo acabasse no sábado, para nós não seria importante, porque no sábado ele ainda estaria lá no túmulo, ele estaria morto. É por isso que nós celebramos no domingo, porque no último, ou melhor, no primeiro dia da semana, o Cristo, ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, ele saiu do túmulo, o túmulo de Cristo está vazio. Qualquer outro humano que você for ver, lá está o túmulo fechado e ali está os seus restos mortais. Mas o túmulo de Cristo não tem restos mortais, porque ele ressurgiu dentre os mortos para nos trazer e nos dar vida e liberdade de vida. E é por isso, queridos, que nós temos o prazer de celebrar a ceia do Senhor. E eu quero pedir ao irmão Miqueias que esteja orando nesse instante, agradecendo a Deus pelo Cordeiro Pascual. Agradecendo a Deus, porque agora nós não precisamos mais de um cordeiro para cada família, mas agradecer a Deus, porque Ele providenciou um único cordeiro que é capaz de redimir toda a humanidade do pecado, desde quando crê nele. Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui é o Senhor que tem sido pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, que derramou sangue por nós, Pai amado. O sangue precioso do único Deus que existe, Pai, foi derramado para nos salvar. Que privilégio que nós temos, Senhor Jesus, de sermos escolhidos para sermos o alvo da sua redenção, Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos deu uma nova vida, Pai amado, uma vida em abundância, através dos teus sacrifícios na cruz por nós. Nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a redenção e o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu para as nossas vidas, para nos resgatar do pecado e nos trazer e nos levar até a maravilhosa luz do nosso Deus. Amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa salvação e não há outro além de ti. Amém. Enquanto todos os outros deuses estão mortos, o Senhor vive, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e nem a morte pôde o deter. Nós Amém. Te louvamos, nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, Amém, Senhor Jesus. Comamos todos.
terceiro cordeiro de Deus. O terceiro cordeiro de Deus, ele foi morto. Os irmãos podem sentar, depois eu peço para levantar novamente. O terceiro cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue. Assim como o segundo cordeiro. O segundo cordeiro lá no Egito, Moisés diz para o povo, segundo a orientação de Deus, diz, olha, diga ao povo para pegar o sangue do cordeiro e deixar à parte. E depois que vocês comerem a carne do cordeiro, pegue o sangue e pegue com o isopo e passa sobre os umbrais da porta. Porque o anjo da morte vai passar. E na casa que ele passar, aonde não tiver o sinal do sangue, todo primogênito irão morrer. E assim o povo faz. Teve alguns que não acreditaram e não fizeram. E foram punidos por isso. Mas o povo pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que quando é à noite, o anjo passa em todo o Egito. E a casa aonde não tinha a marca do sangue do cordeiro, a morte, ela passa e leva o seu primogênito. E nós vamos ver agora, meus amados, o segundo cordeiro, o terceiro cordeiro de Deus. O terceiro cordeiro de Deus, o seu sangue também foi derramado lá na cruz do Calvário. O primeiro cordeiro era necessário passar o sangue no umbral de cada porta, como sinal da marca para que pudessem estar coberto, protegido através do sangue do cordeiro. Mas hoje, querido, não precisa mais o sangue do cordeiro ser passado nos umbrais da porta. Não precisa mais um cordeiro para cada casa. Entende por que tinha que ser um cordeiro para cada casa? Hoje, querido, nós somos libertos. Hoje nós já vencemos a morte, porque nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Mas para isso não precisa matar o cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais da porta, porque hoje o sangue do cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele é o suficiente para nos libertar de todo o pecado. É por isso que João, quando vê Jesus de longe, ele identifica e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo: olha, só Ele é o suficiente para você. Só Ele é o suficiente para libertar. Só Ele é o suficiente para dar vida. Mas para isso, queridos, nós não precisamos mais pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta, para que a nossa casa possa estar sendo coberta. Mas nós precisamos ter a marca do cordeiro nas nossas vidas. A marca do cordeiro, querido, tem que estar na sua casa. É isso que vai te garantir salvação. Se você quer ter uma casa abençoada, deixe que o cordeiro entre nesta casa. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, este Cordeiro está presente na nossa vida. E se Ele está presente na tua vida, Ele está presente na tua casa. E na tua casa há a marca do sangue do Cordeiro, porque você aceitou o sacrifício de Jesus e fez um compromisso com Ele. Vamos celebrar neste momento a Santa Ceia do Senhor. Eu convido, os dois irmãos, Beto e Périx.
E os irmãos podem ficar em pé, aqueles que estavam em pé, vocês que são membros, se coloquem em pé. Nós iremos celebrar neste momento a continuidade da Santa Ceia. Jesus, na última ceia com os seus discípulos, Jesus, ele pega o cálice e ele dá aos seus discípulos, e ele diz: olha, toma desse cálice, porque esse cálice é a nova aliança no meu sangue, a aliança que já aconteceu no meu sangue. Não é a aliança, querido, que ainda vai acontecer, é a aliança que já aconteceu. Jesus já fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. Mas essa aliança só é consumada quando nós fazemos um compromisso de aceitá-lo como Salvador da nossa vida. É isso que nos garante esse compromisso de aliança. E nesse instante, baixe a sua cabeça onde você está. Enquanto o pessoal estiver cantando, apresenta a tua vida a Deus. A Bíblia pede para que nós possamos nos examinar. Fala consigo mesmo. Arrepende-se. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega o teu ser a Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
O sangue do Cordeiro, ele é suficiente para perdoar todo o nosso pecado. Não precisamos mais de nada, já temos tudo. O que Deus tinha de melhor, Ele entregou. O que nós precisávamos, Ele providenciou, que foi Cristo Jesus. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o que o Senhor tinha de melhor por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não se negou a ir para a cruz. Sabia que era difícil, mas sabia que nós precisávamos, Pai. Se não fosse o teu sacrifício, Senhor, nós não teríamos a salvação gratuitamente, Pai. Nós te louvamos, Deus, e agradecemos, Senhor. E pedimos a Ti, Deus, nos ensine, Pai. Ó Deus, trabalha no nosso coração, na nossa vida, para que possamos entregar também o nosso melhor para Ti, Senhor. O melhor do tempo, o melhor da vida, o melhor dos recursos, o melhor de tudo que somos e temos, Pai. Possamos dedicar ao Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Tomamos todos. Os irmãos permaneçam aí. E eu quero convidar, pode sentar, Beto e Périx. Eu quero convidar Arthur Lourenço, para estar conosco aqui. O novo membro da Igreja Batista da Esperança. Também o seu pai, o irmão Ademilton, a irmã Renata. Deus tem assim realizado maravilha nessa família. Arthur Lourenço está aqui, é um milagre de Deus. É um presente de Deus para a vida de Ademilton, para a vida de Renata, para toda a sua família. Arthur Lourenço nasceu com 7 meses, não foi? Com 7 meses. Ficou alguns dias, 45 dias, na incubadora no hospital. E Deus trouxe, está aqui conosco, é o motivo de nós glorificarmos o nome do nosso Deus. E eu quero pedir aos irmãos, se coloquem em pé. Não é costume nosso, não, mas vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, pelo que o Senhor fez na vida de Arthur Lourenço. Aleluia, o Senhor merece. Nós vamos orar nesse momento. Estenda suas mãos para estar abençoando esta família. A palavra de Deus diz que nós podemos abençoar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E vamos orar, consagrando, dedicando a vida de Arthur diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode fazer o milagre da vida, Pai. Ó Deus, só o Senhor, ó Deus, é quem pode fazer com que uma criança tão frágil, Senhor, ó Deus, nascer de 7 meses, tão debilitada, Pai. Mas o Senhor estava ali naquele leito de hospital, Senhor, junto com Renata. Ó Deus, o Senhor estava ali, ó Deus, naquela maternidade, cuidando de Arthur Lourenço, Senhor. E hoje ele está aqui, Senhor, sendo apresentado para a igreja e sendo consagrado e dedicado a Ti, Senhor. Ó Deus, ele já é Teu, Pai, porque se não fosse assim, ele não estaria aqui, Senhor. Ó Deus querido, agora o nosso pedido, o nosso clamor a Ti, Deus, é que o Senhor os ensine, Pai. Dê sabedoria a Ademilton, Senhor, para criar essa criança no temor da Tua palavra, Pai. Dê sabedoria à irmã Renata, Deus, para poder passar os princípios necessários, Deus, para que eles venham crescer trilhando nos Teus caminhos, Senhor. A Tua palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer, não se desvie dele, Senhor.
E é por isso, Pai, que nós queremos consagrar esta criança diante do Senhor. Ó Deus, dedicando a vida dela a Ti, Pai. Ó Deus, que ele venha crescer, Deus, em estatura, crescer em sabedoria e em conhecimento, mas acima de tudo, Deus, que ele venha crescer e ser um homem temente à Tua palavra, Senhor. Um homem, ó Deus, que esteja sempre pronto para fazer o melhor para Ti, Pai. Ó Deus querido, derrama a Tua graça, Pai. Derrama a Tua unção, Senhor. Derrama a Tua bênção, Deus, sobre esta vida, Pai. E agora, Deus, na autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, é que nós o abençoamos, Pai. É que nós o consagramos a Ti, Deus. E o meu pedido é, Deus, cuida de Arthur, Senhor. Porque por mais que os pais fizerem, Deus, ainda não é o suficiente, porque ele precisa de Ti, Deus. Que o Teu cuidado esteja permanente na vida desta criança, Senhor. E na vida dele, Pai. Até o final da sua existência, que ele seja cuidado por Ti, Senhor. Assim como o Senhor tem cuidado até agora. Muito obrigado, Pai, pelo milagre da vida. E obrigado pelo presente que o Senhor concedeu a Renata e o Senhor concedeu também a Ademilton, Senhor. E que este presente, Deus, é do Senhor, mas o Senhor os confiou para que Ele pudesse cuidar. Então os ensine, Deus, para que eles cuidem da melhor forma possível, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E pegar no pezinho, né? Deus abençoe. Os irmãos podem assentar. Nós vamos encerrar e o louvor vai encerrar ainda com essa música que cantou por último. Nós vamos terminar louvando ao nosso Deus e depois nos dirigimos aos nossos lares. Os irmãos se colocam de pé. Nós vamos encerrar louvando e exaltando o nome do Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Toda a igreja de pé. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. O nosso Deus ressuscitou. E é por isso que nós cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Aleluia. São silenciosos, os irmãos estão dispensados.